Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, nós damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo. Nós fazemos parte dela. Graças a Deus, estamos aqui novamente. Neste momento, nós estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho no Lar. É de número 31. Nós estamos estudando Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Hoje nós vamos falar do item 3. Causa das aflições anterior. Damos graças a Deus. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de escrever aí, dá um like, compartilha este vídeo para nos ajudar na nossa propagação, na nossa pesquisa. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Porém, nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Primeiramente, todo o nosso trabalho, nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós temos outros estudos. Se você está conosco pela primeira vez, estuda os outros. Nós temos também estudo Vida Além da Vida. Nós estamos estudando o 5º livro de André Luiz, que é No Mundo Maior. Graças a Deus, hoje é o último estudo do Evangelho no Lar do ano de 2025. Graças a Deus, esse ano atingimos a meta da melhor maneira possível. Nós somos um pequeno grupo, mas tem uma coisa, querido irmão. Tudo que nós fazemos com grande amor. Esteja conosco. Todo o nosso trabalho do nosso grupo ecumênico do caminho do amor, nós começamos com uma oração. Então vamos falar com o nosso Pai, o Senhor da nossa vida. Eterno e bondoso Pai, Criador universal, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Senhor, em nome de Jesus, que a vossa luz adentra dentro deste lar, dentro dessa condução, dentro desse aparelho deste irmão ou dessa irmã que está nos assistindo em qualquer parte do planeta Terra. Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo esteja com ela e vos abençoe, e que o ano de 2026 seja um ano de conquista, de vitória. Queridos irmãos, se nós estivermos com Jesus, a vitória é certa, porque estando com Jesus, nós estamos com Deus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem uma causa na mão do Senhor que este ano não deu certo, confia. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer do dia. O novo dia vai nascer, a aurora nova vai surgir e vai nascer na sua vida um novo amanhecer como o primeiro sol da manhã de primavera. Deus é amor, nada existe fora desse amor. Meu irmão, unimos, porque nós somos uma família. Família que ora unida, permanece unida. Vamos ficar juntos. Vamos seguir o Evangelho. Vamos estudar o Evangelho. Nós não pedimos para você sair da sua igreja, não. Mas não faz o que ela manda, não. Faça o que o Evangelho manda você fazer. Estuda o Evangelho de Jesus e segue a Jesus.
Ele é o único pastor. O pastor, o homem, é lobo vestido de ovelha. Ele não explica, ele complica as coisas. Em nome do Senhor Jesus, que a paz, o amor de Jesus Cristo esteja com você nesses últimos dias de 2025. Porque hoje é dia 26, né? Então falta 5 dias para terminar o 2025. Então entraremos no 2026 na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos eternos, meu. Não existe morte. Nós estamos caminhando no caminho da luz para o mundo feliz. E tem uma coisa, minha irmã, não tenha medo que Jesus vai voltar e vai levar meia dúzia de gato pingado, que isso é mentira da igreja, viu? Jesus nunca nos deixou. Ele deixou um dia. Saiu no nascer do sol, mas na noite ele já estava de volta e prometeu que nunca mais nos deixaria só, órfão e desamparado, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Essa pregação que a igreja fala que Jesus foi, mas que um dia vai voltar e vai levar uma meia dúzia de gato pingado, isso é mentira, como a igreja sempre está mentindo. Ela nasceu na mentira, vive na mentira e vai fechar as portas com a mentira. Mas Deus é verdadeiro, Deus é justo, Jesus é fiel. Ele prometeu que jamais nos deixaria só. Muito obrigado por nos acompanhar durante este ano. Que Ele vos abençoe. Em nome de Deus, que a paz reina dentro do seu lar. Como sempre, nós entoamos uma canção, uma música que é letra concernente à nossa doutrina. Música e letra nossa. Hoje nós vamos entoar agonia nas religiões, porque as religiões estão agoniando essa separação, essa briga, essa contenda, esses pastores, esses sacerdotes na internet contando testemunho mentiroso, inventando testemunho, é o sinal da agonia, porque eles estão preocupados em like. Eles estão preocupados em crescer o seu ministério, mas eles sabem, é a última cartada, sabe que a sua igreja vai fechar as portas. Profecia de Jesus, está no último capítulo do livro do Apocalipse, se você quiser conferir, tá bom? Agonia nas religiões. Século 21 chegou, e as igrejas já se encontram em agonia. Trocaram a caridade por trem de Malaquia. Ainda continua colocando remendo novo em panos velhos. Por que será, Jesus, que essa gente não aceita o teu evangelho? Por que será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Ofertante é a chave da prosperidade. Por que será, Jesus, o homem não aceita a tua verdade? Por que será, Jesus, que o homem não aceita a tua verdade? Ofertante é a chave da prosperidade. Por que será, Jesus, o homem não aceita a tua verdade? Falsos profetas
muitos milagres, falando em língua, com sinais de todo jeito, mas pegando a separação, a apostasia e o preconceito. Ainda continua colocando um novo em odre velho. Por que será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Por que será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Não foi com ouro nem por barganha que Jesus nos resgatou. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Não foi com ouro nem por barganha que Jesus nos resgatou. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Foi pela graça, nada existe fora do amor. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence a nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Queridos e queridas irmãs, aonde você se encontrar, em qualquer país desse planeta Terra, que a paz de Deus esteja dentro do seu lar. Não esquecendo de colocar aí, perto de você, quando você estiver assistindo este vídeo, um frasco, um copinho de água para ser fluidificada. Porque o plano espiritual vai colocar aí nesta água o antídoto que você necessita. Se você tem alguém que está precisando de oração, mentaliza ele na hora que você está ouvindo. Porque a nossa equipe espiritual, a equipe espiritual de Jesus, ele vai adentrar no teu pensamento e vai aonde essa pessoa estiver e dará a ela o que for de melhor. Agora, se é você que está precisando, é mais fácil ainda. Se coloca na presença dele, apresenta as suas dificuldades, ele tudo fará por você. Porque ele nos garante que tudo é possível aquele que crê. Crê tão somente e verás a glória de Deus. O que nós precisamos fazer, meu irmão, é unir, pregar o evangelho sem preconceito, sem competição, sem ódio, sem ameaça, sem terrorismo. É o evangelho de amor e que nada existe fora deste amor. Nós falamos que nós não somos uma nova religião, nós não somos uma igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Por isso nós estamos estudando o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos, capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos, porque eles verão a Deus. Só como nós explicamos que a nossa fé, a fé da terceira revelação, é uma fé raciocinada. Não é a fé religiosa que é uma fé cega, é dogmática, não. Nós ensinamos na doutrina dos Espíritos que é uma fé raciocinada. Porque quando o leigo, o nércio, ele lê bem-aventurados os aflitos, quer dizer, feliz é aquele que está em aflição, mas isso é incoerente. Como é que pode ser feliz uma pessoa que está em aflição? Aí é que entra a doutrina dos Espíritos para explicar. Porque ela explica, ela não complica igual a igreja, não.
A palavra disse, bem-aventurado os aflitos. Aí nós perguntamos, mas por que você está aflito? Porque existem duas maneiras de aflição. Por isso que nós vamos analisar hoje é a causa das aflições anterior. Porque tem religioso, principalmente os nossos irmãos evangélicos, muitos irmãos, eu não estou falando todos, tanto da igreja católica como dos evangélicos protestantes. Tem os nossos irmãos que são radicais. Só eles estão certos, só o batismo deles salva, só eles vão para o céu. Jesus vai vir, só vai levar meia dúzia da igreja dele. Isso não é verdade, isso é mentira, é coisa de homem. Bem-aventurado, feliz é você que acredita em Deus, não acredita no homem, porque Jesus é o nosso pastor, o nosso bom pastor. Ele deu a vida por nós. O homem é lobo vestido de ovelha, não acredita no homem não, não dá ouvido ao homem não. Então a palavra diz, porém, tem muito, como nós estávamos dizendo, tem muitos irmãos que são aflitos, são perseguidos, são caluniados. Não porque são cristãos, porque são radicais, por causa desse preconceito. O preconceito ele separa em vez de unir. Quando o Senhor Jesus fala, feliz é aquele que é aflito, mas ele fala aquele que é aflito por amor. Uma mãe que tem o seu filho doente, a mãe que tem o seu filho distante, preso numa cadeia, preso numa cadeira de roda, ou preso numa cama. A mãe é aflita, mas por amor. Nós somos aflitos porque há tanta necessidade no mundo, há tantas moradores de rua, refugiados no mundo inteiro, pessoas, crianças, idosos morrendo de fome, pessoas morrendo na fila do hospital, e os nossos políticos, nossos governantes, pegam tudo que é nosso. Nosso Brasil, nós somos o país que mais paga imposto no mundo inteiro. Os políticos, em vez de nos ajudar, eles tiram o que é nosso. A igreja, em vez de nos ensinar o caminho da verdade, ela prega o contrário à verdade. Ela quer que nós acreditamos no homem. O homem está sempre tirando a igreja do caminho da verdade. É isso que nós devemos explicar. Nós falamos de uma causa de aflição anterior. Por exemplo, meu irmão, vamos falar. Temos aí um vídeo no nosso grupo aí, de um pastor que fez uma live para responder duas perguntas. Perguntaram a ele, pastor, se Deus é onipresente, onde é que ele estava quando aquela jovem matou o pai e a mãe na paulada, mandou matar o pai a cacetada com o taco de beisebol? Onde é que estava esse Deus quando aquele casal matou aquela menina de 5 anos e jogou ela no 5º andar do seu prédio? O pastor passou 1 hora na live, ciscando para lá, porque o evangélico protestante é o seguinte, ele vai lá no Velho Testamento e começa a ciscar aqui, ciscar ali, e não tem resposta. Nós explicamos, meu irmão, a causa da aflição anterior, não adianta você procurar dentro da Bíblia ou perguntar para o religioso, que ele jamais vai explicar para você. Lembra do nosso estudo, que nós ensinamos por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade. Deus criou o primeiro casal, o homem e a mulher, no mesmo dia, e abençoou, ordenou crescer e multiplicar. A igreja não aceitou. A igreja criou um segundo casal, o chamou de Adão e Eva, e amaldiçoou. Pensa, raciocina, meu irmão. A boca que abençoa não pode amaldiçoar. Só a boca do homem mesmo. Deus enviou os 10 mandamentos. A igreja não aceitou, criou uma outra lei ao contrário dos 10 mandamentos. Por quê? Deus deu para nós
a oportunidade da reencarnação. É o segundo maior amor para a humanidade. Porque, meu irmão, quantas milhares de vezes que você errar, quando nós falamos, muita gente acha complicado, né? Que a pessoa fala, que Deus me perdoe, eu vou pedir perdão a Deus. Pedir perdão por quê, meu irmão? Minha irmã, por que você vai pedir perdão a Deus? Se você faz uma coisa errada, você tem que pedir perdão para você mesmo. Porque para Deus, se você não seguir Ele, não obedecer Ele, você não está fazendo mal nenhum a Ele. Ele é todo poderoso. O mal que você está fazendo é para você mesmo. Essa menina que matou os pais, esse casal que matou essa menina, não fez nada contra Deus. Fez contra ele mesmo. Esses espíritos que foram assassinados são espíritos eternos. Eles mataram o corpo. Essa menina que foi assassinada, talvez seja um espírito muito mais velho do que eles. E com essa desencarnação, com esse problema, ela atinge a estatura da perfeição, vai para um mundo feliz. Talvez ela não vai, ela vai ficar para ajudar eles. É o que nós vamos explicar para você. Porque a igreja, quando Deus criou a reencarnação, a igreja católica apostólica romana, ano 552, no concílio de Laodiceia, eu falo isso para dizer que eu estou criticando a igreja católica, não estou falando, quem tirou foi a igreja católica, está lá. Hoje nós temos internet, meu irmão. Hoje você você é enganado se você quiser. A igreja te engana você se você quiser. Mas a igreja não engana mais não. Ela enganou milhares de anos. Porque não tinha comunicação. Hoje nós temos. Porque antigamente a igreja tinha a Bíblia em latim. Você não entendia nada. O padre ele lia, depois ele explicava a maneira que ele quisesse. Você não entendia lufa nenhum que ele falava. Hoje não. Hoje nós temos a internet. Então, se você ir lá no ano 552, na história da Rainha Teodora, você vai ler lá que ela pediu para o Papa e o Papa tirou os ensinamentos da reencarnação. Porque o Papa deixou de existir uma lei universal? Essa igreja que tirou a reencarnação, ela pregou 600 anos que a Terra é quadrada, a Terra continua redonda até o dia de hoje. Não ficou quadrada, não. A reencarnação é o maior amor de Deus, porque você pode errar, quando você erra, você cai, Deus não te condena, Ele não te perdoa, porque Deus não perdoa não, mas Ele também não te condena. Simplesmente, Ele não fala assim, não filho, você está perdoado, não, Ele dá a mão para você, levanta e diz, levanta, tenta novamente. Então você tem uma nova encarnação. Lembra do ladrão arrependido na cruz, quando Jesus disse para ele, Senhor, lembra de mim quando estiver no seu paraíso. O Senhor Jesus então respondeu para ele, na verdade te digo hoje, vírgula, tu estarás comigo no paraíso. Por que Jesus disse? Jesus não disse que hoje mesmo estará comigo no paraíso, não, ele disse, tu estarás comigo no paraíso. Porque ele disse, na verdade, te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Porque ele já deu o primeiro passo, o arrependimento. E já reconheceu que ele está errado. E que Deus está certo. Então aí, o que ele tem que fazer? Ele não vai dormir e esperar Jesus voltar para ele para o paraíso. Não, ele vai renascer numa nova existência. Agora, para provar que realmente ele arrependeu, ele vai seguir a Jesus. Você compreende? Então, por exemplo, este pastor que passou o tempo todo e não explicou, e eu perguntei, pastor, se eu lhe fazer uma outra pergunta, você vai fazer outra live de 2, 3, 4 horas e você não vai responder. Se você é reencarnação, meu irmão, não tem como explicar. Não adianta, porque é aquilo que eu digo, a igreja ela não explica, ela complica. Por exemplo, eu disse ao pastor, e se eu perguntar para você? Porque a igreja você fala, é Satanás. Porque aí a igreja criou essa figura de Satanás, que é uma outra mentira da igreja. Satanás não existe, é mentira da igreja. Nós provamos dentro do Evangelho, é só você procurar aí no nosso estudo. O
que é Satanás, de 7 passos para uma vida melhor. O que é Satanás, nós explicamos dentro do Evangelho para você e provamos que Satanás é mentira, é uma criação da igreja. Tudo bem, se ele, Satanás, interfere na vida, interviu na vida da menina que matou os pais, ele interferiu no casal que matou a filha, mas e quando a criança, um bebê nasce com cirrose, o bebê nasce com câncer em estágio terminal, quando um bebê nasce paraplégico, mudo, surdo, hein? Criança nasce com problema de respiração, com bronquite asmático. Como é que Satanás vai interferir na vida dessa criança, meu irmão? Raciocina. Só a reencarnação pode dar essa explicação. Por exemplo, no nosso grupo nós temos 2 crianças. Temos várias crianças no nosso estudo. Nós temos, no Mato Grosso, o nosso irmão Arthurzinho, tem 8 anos de idade. Ele vive em estado vegetal. A única manifestação que ele dá quando a mãe vê que ele está triste, que ele está aborrecido, ela começa a falar de Deus, começa a falar de amor para ele, ele sorri para ela. Mas ele é dependente de tudo da mãe. Nós pedimos oração porque no dia 28 de janeiro ele vai sofrer uma operação, mais uma, a 5ª operação. A medicina está lutando para ver se consegue alguma coisa. Temos uma criança de 5 aninhos também, no Mato Grosso do Sul. O Arthur é do Mato Grosso, a nossa irmã é do Mato Grosso do Sul. A Emanuele tem 5 anos de idade. Até o dia de hoje ela nunca se alimentou pela boca, é por sonda no nariz. A segunda tia dela, ela mexe um pouquinho com os pés, com a cabeça, agora ela consegue. Antigamente ela não conseguia segurar a cabeça, agora ela consegue mexer com a cabeça, sorrir. Meu irmão, bem-aventurados os aflitos. Agora, a causa da aflição anterior. Por que é que essa criança, por que é que esse pai e essa mãe está aflita? É castigo de Deus? Minha irmã, o que acontece com essas 2 crianças pode acontecer com a menina que matou os pais. Hoje ela é casada, tem uma filha. A filha pode fazer a mesma coisa que ela fez com o pai dela, a lei da ação e reação. Ou o contrário, a filha veio para dar exemplo para ela o que é ser uma filha, amar a mãe. Ela pode dar exemplo de amor. Ou ela em outra reencarnação, que ela possa reencarnar com deficiência intelectual, com deficiência física, porque isso não é castigo, é a semente que ela plantou. Quando ela escolheu matar o pai e a mãe, a paulada, ela estava semeando uma semente do mal. É a lei do universo, não é castigo de Deus. Deus é justo. Por isso nós dissemos, Deus não perdoa, Ele é justiceiro. Você plantou essa semente desse fruto amargo, você vai ter que comê-lo. Ninguém vai comer, vai colher para você, não é você mesmo. Certamente pode ser, não estou dizendo que é. Lembra bem, não manipula a minha palavra, não estou dizendo que é. A mãe pode vir numa outra encarnação, pedir para o plano espiritual, ela pode ela mesma ir lá pedir para a mãe no plano espiritual, ela reencarnar como filho agora com essa deficiência física, deficiência intelectual. Para ela não ter mais, por exemplo, essas crianças que têm esses problemas, são espíritos às vezes mais antigos do que a mãe. Milhares de vidas eles se atrapalharam, transgrediram a lei do universo. Então ele mesmo, não foi castigo dele, o próprio espírito chega diante do plano espiritual e diz, eu quero viver assim, porque eu quero pagar essa dívida. E ele vem nesse corpo que ele não tem mais coordenação nesse corpo. Ele pensa, ele raciocina.
Nós explicamos para a mãe, pode conversar com eles, pode falar de amor, pode ler livro de autoajuda, cantar, falar de amor, que eles escutam e entendem o que você fala. Só que eles não podem reagir, porque eles pediu para não ter poder no corpo, para eles não errar novamente. Com certeza, nessa encarnação, eles vão dar um salto quântico, porque essa é a nossa meta. Deus nos criou na estaca zero. O livre-arbítrio, meu irmão, de nós crescermos, mas nós que temos que escolher entre o bem e o mal. Por isso, meu irmão, você que é pastor, você que é sacerdote, por que você prega contra a reencarnação? E você prega o inferno eterno. O inferno eterno só na sua cabeça, porque Deus é amor. Não tem condição de uma pessoa, por exemplo, quer dizer, se essa menina que matou os pais, esse casal que matou a sua filhinha de 5 anos, eles, pela igreja, eles morreram, vão para o inferno. Vão dormir no túmulo, depois do dia que Jesus voltar, né, o Jesus deles, logicamente vai condenar, porque eles matou. Aí ele vai para o inferno e fica a eternidade toda no inferno. Meu irmão, isso não tem lógica. Você tem que parar de pensar como Deus, porque o nosso pensamento é a distância do céu e a terra de Deus. Nós ainda somos bebê de fralda diante de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é sabedoria suprema, é causa primária de todas as coisas. A reencarnação é o maior amor, é o segundo maior amor para com a humanidade, porque o primeiro amor é Jesus, vir para nos corrigir o que aqui nós, através da igreja, nós distorcemos a verdade de Deus. Se você sofre hoje por causa do passado, mas você pediu para reconciliar, meu irmão, minha irmã, passa a dificuldade que você passar, o problema que você estiver, agradece a Deus por estar vivo, por estar neste corpo. Porque isso passa, minha irmã. Uma encarnação não passa de 100 anos. Passa muito rápido. Hoje eu estou com 80 anos, parece que foi ontem que eu nasci, que eu era criança. Tudo passa. Maria de Nazaré disse a Chico Xavier. Quando Chico disse, quando é que vai passar meu sofrimento? Ela disse, não se preocupa, Chico, isso também passa. Minha irmã, o choro pode durar a noite toda. A alegria vai vir ao amanhecer. A noite, por mais longa que seja, a aurora vai surgir. Vai nascer o sol da manhã. Nós somos eternos, minha irmã. Não adianta a igreja pregar que Jesus vai vir levar meia dúzia de gatos pingados, que isso é mentira. Jesus, ele disse, eu vou para o Pai, um pouco de tempo, mas eu voltarei, e voltou. Ele foi para o Pai ao amanhecer do domingo de Páscoa. Quando foi à noite, ele estava de volta. Aí ele prometeu para os discípulos, jamais vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Quando a palavra fala que quando Jesus reinar, porque quando nós se converter, este é o nosso trabalho, na regeneração, nosso grupo Caminho do Amor, a Semente de Luz, nós pregamos a unificação. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Meu irmão, a igreja, esses nossos irmãos, não é a igreja não, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos ficam pregando o preconceito, pregando que a sua igreja é a certa, que a outra é errada. Esses são detratores, não conhecem a verdade, nós devemos orar por ele. É lobo vestido de ovelha. Porque, meu irmão, a comunhão, a união, o ecumenismo não é. Quem inventou o ecumenismo foi a Igreja Católica. Mas só que ela quer que a Igreja, que o Vaticano seja a sede do comunismo. Comunismo não tem sede, não tem igreja. Está dentro do nosso coração.
Por exemplo, o dia, por que meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante, por que vocês perseguem os nossos irmãos espíritos, nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, irmãos de outras religiões? Por quê? Se você acha que ele está errado, você é o quê? Você não é pregador do Evangelho? O que é que Jesus disse para o sacerdote, que é igual a vocês? Porque quando disse os fariseus, está falando os religiosos. E a tradução do os fariseus quer dizer os religiosos, que era o sacerdote da época. Se fosse hoje, os saduceus e os fariseus seria o catolicismo e os evangélicos protestantes, viu, irmão? É vocês. O que Jesus respondeu para ele? Eu vim salvar os que estão perdidos. Se você, meu irmão católico, meu irmão evangélico, que persegue nossos irmãos da Umbanda e Espiritismo, se nós dos Espíritos estamos errados, você tem a obrigação de pregar o Evangelho para nós. Foi para isso que Jesus te mandou você pregar o Evangelho. Não é pregar o Evangelho para a igreja não está salva? A igreja não é lugar de você pregar o Evangelho. Lugar de pregar o Evangelho é nesse lugar onde não conhece a palavra, porque, na verdade, eu digo para você. Se você pensa assim, eu aconselharia você ler a primeira epístola de João, capítulo 1. Você vai ver que não é nós espíritas, nós da Umbanda, nós do Candomblé, estamos nas trevas não. Quem está nas trevas é você, que diz que é evangélico e cristão. Mas no teu coração tem o preconceito, tem a separação. Quem disse isso foi Jesus, não foi eu. João Evangelista não falou o que ele estava pensando. Ele disse, eu escrevi o que eu ouvi da boca dele, de Jesus. Aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, mas tenha preconceito, Deus não está em você. Você não está em Deus, você está nas trevas. Você, sacerdote, que prega que só a Igreja Católica é a verdade. Você que prega que só o ex-protestante é a verdade, vocês estão nas trevas. Vocês precisam aceitar Jesus. Nós somos uma só família. Família unida permanece unida. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Essa é a nossa pregação, que é causa das aflições anteriores. Se você tem uma dificuldade hoje, se você tem um problema hoje, não procure a culpa de alguém, não. A culpa está em você. Procura se reconciliar diante de Deus. De hora em diante, muda. Muda. Se você não conseguiu até hoje, não se preocupa não, meu irmão. Você tem a vida, a eternidade inteira. Procure esses últimos dias da sua vida a pregar o bem. Faça o bem. Não importa quem. Por menor que seja, é melhor do que não fazer nada. Mas muda a chavinha. Em vez de falar mal, em vez de criticar, em vez de reclamar, agradeça a Deus. Procure a verdade. Conheça a verdade, que ela te libertar. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou evangelista. Eu prego o Evangelho sem preconceito, sem temor, sem separação, sem colocar medo, sem chantagem, sem ameaça, sem terrorismo. O Evangelho de amor, que nada existe fora deste amor. Convido a você. Venha fazer parte do nosso grupo. Vamos pregar o Evangelho, porque nós precisamos regenerar o mundo. Depende de nós. A paz, a libertação do mundo não depende dos governantes, dos políticos, não depende da igreja, não depende de nós. Você, meu irmão, que está me ouvindo, muda. Muda a sua vida. Já é um começo. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.